Então vamos lá, pessoal. Voltando novamente aí para mais um vídeo, né? Fico muito feliz de estar com vocês novamente, né? Para vamos dizer assim, esse subtópico. Vamos trabalhar como subtópico, né? No primeiro vídeo aí a gente falou sobre os fundamentos básicos da fé, né? A gente tocou aí em 5 pontos necessários, né? 3 pontos interessantes, né? Que nós vamos trabalhar sobre outros vídeos aí também, um pouco mais próximo, né? E dois basicamente esses, né? Um falando sobre a Confissão de Westminster e outro, né, fazendo algumas perguntas que nos desafiam, né? Essas perguntas são difíceis, né? Mas são perguntas que têm que estar no nosso dia a dia. São perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos todos os dias, tá? Né? Por que orar? Por que dar bom testemunho? Por que ter uma vida santa? Sabe? E isso é interessante, tá? Vamos lá, vamos pensar aqui no contexto, tá? Coisas que eu quero falar para vocês que vocês têm que ter em mente, cara, que a vida com Deus é uma vida de mão dupla, é uma via de mão dupla, tá? Deus vem até nós, né? Ele se revela para nós, tá? Ele nos concede a salvação, né? Ele nos chama. E como que nós respondemos, né? Como eu falei, uma via de mão dupla. Nós respondemos adorando a Deus, buscando o Senhor, tendo relacionamento com Ele, aprendendo sobre Ele todos os dias, tá? E como que nós aprendemos de Deus todos os dias, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, tá? Isso daqui, ó. Isso daqui é o que faz você ter uma vida com Deus, que é a Bíblia Sagrada, tá? Não tem nada, nenhum outro livro é tão importante quanto a Bíblia Sagrada, né? Ela é o nosso livro, né? O único livro que nós temos que ter sobre a nossa vida de fé, regras, regras e prática, tá? Então isso daqui tem que estar constante na nossa vida, tá? Isso aqui tem que ser o nosso livro de cabeceira, né? Tanto no acordar quanto no dormir, né? O próprio salmista vai dizer isso daí, né? Ele tem que guardar a palavra do Senhor de dia e de noite, né? Isso daqui tem que ser o referencial da nossa vida, tá? Não só para a leitura, mas para tudo. Conhecimento, explicação, né? Nós temos que ter a palavra de Deus como nosso referencial. E a palavra de Deus, ela vai nos dar vamos dizer assim, não vou dizer uma base, mas não somente a base ela é muito importante, mas ela também vai nos instruir a fazer aquilo que agrada a Deus, a andar nos caminhos do Senhor, a ter conhecimento, não só para nós, tá? Porque a palavra de Deus ela é bem simples, tá? A palavra de Deus ela nos direciona a andar com Deus. E andar com Deus também significa andar com os nossos irmãos. E para andarmos com os nossos irmãos como referência, nós precisamos ter uma boa base. Nós precisamos ter um bom fundamento, né? E o fundamento é Cristo, né? E onde que nós ouvimos falar de Cristo? Na palavra de Deus. Onde que nós ouvimos falar que o Espírito Santo age em nossas vidas? Na palavra de Deus. Em qual momento que nós ouvimos que Deus é bom, maravilhoso, perfeito, age com justiça, conhece o coração do homem mais que o homem mesmo? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tá? Então nós temos que ter isso em mente, tá? Nós temos que ter isso em mente. Quando nós falamos de Confissão de Westminster, quando nós falamos de Catecismo Maior, Catecismo Breve, quando nós falamos de outros livros que existem, que são baseados na palavra de Deus, são livros que têm ali vamos dizer assim, um bom conceito, né? Aquele que se afasta da palavra de Deus, beleza, a gente pode ler, a gente pode discutir, a gente pode conhecer, mas sempre com um olhar de entendimento sobre o que é a nossa base, o que nós temos para a nossa vida, tá? Como esse livro, esse comentário, muitas vezes, dialoga com essa base, né? Para que também gere em nós ali vamos dizer assim, um sentido do que nós podemos defender da nossa fé, né? Porque, vamos lá, a gente vive num mundo de várias religiões, nós vivemos num mundo onde só no meio protestante nós temos várias ramificações, tá? Então, por exemplo, claro que na maior parte das igrejas que nós temos aqui no Brasil, muitas delas participam do pensamento arminiano. E como que você vai discutir com uma pessoa? Não no sentido de, vamos dizer assim, né? Não no sentido de você brigar com a pessoa, mas ali você está conversando com ela e a gente vai trocando um assunto aqui, um assunto ali, né? E a pessoa muitas vezes faz uma pergunta auspiciosa, aquela pergunta que você fala, essa daí é top. Essa daí eu vou cascalhar um pouquinho aqui.
mas você tem que estar preparado para isso. Ou às vezes você mesmo quer saber, conhecer, né, tem um amigo, um companheiro, uma pessoa conhecida que está tentando, por exemplo, não digo te questionar sobre a sua fé, mas, por exemplo, é de uma outra religião e ele faz uma pergunta para você porque ele quer saber de alguma coisa. Como que você vai defender esse ponto? Como que você vai instruir essa pessoa e dizer, não, olha, esse ponto de vista é dessa forma, a palavra de Deus diz assim, eu creio assim, né? Porque a Bíblia está dizendo. Ah, mas eu não concordo. Mas aí é outro esquema. Mas pelo menos você está andando, né, numa visão linear muito próxima do que o próprio Deus está dizendo. Entendeu? Essa é a realidade. Ter a base, ter a Bíblia Sagrada como base é isso. É andar lado a lado, né, linearmente, ali próximo de Deus. Tá? Então, é bem simples, mas ao mesmo tempo é para nós aí muitas vezes cria-se ali umas questões, né, umas pulguinhas atrás da orelha, né? A gente pode ver isso daí que muitas pessoas duvidam da própria palavra, né? Meio sem noção esse tipo de pensamento, né? Eu creio na palavra de Deus, mas tem pessoas que duvidam, tem pessoas que desacreditam, tem pessoas que não têm ali a sua base, não. Então assim, se vem com questionamento de dúvida porque quer conhecer, maravilha. Se vem com deboche, você tem que saber lidar com esse tipo de situação. Se quer te colocar contra a parede, tem que saber defender o seu ponto de vista. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Hoje não é sobre a Bíblia, tá? Nós vamos bater em 3 pontos interessantes, que é os 3 pontos que a gente trabalhou no primeiro vídeo, sobre a Trindade, sobre a Bíblia Sagrada e sobre a exegese e exegese. Nós vamos trabalhar com esses vídeos em que ponto? Nós vamos olhar para os catecismos, tá? É muito interessante. Eu estava conversando com, né, o meu amigo Vitão aí, que é o combustível desse projeto, tá? Eu sempre falo isso aí porque eu sou o cara que só faz a contagem regressiva. Ele é o cara que sempre está me animando, sempre me perguntando. A gente sempre está conversando. Eu fico muito feliz por isso, por ter pessoas que incentivam, né, a gente evoluir, a gente crescer e a gente compartilhar isso com as pessoas, tá? Desculpa se aparecer aí uma cafungada de vez em quando, é que meu nariz, minha garganta não tá muito boa, tá? Mas vamos lá. A gente vai falar sobre a Trindade, tá? A Trindade aqui, ó, nós vamos olhar por uma perspectiva mais relativa, um pouquinho maior, aprofundado, tá, do que a gente fez aí, né? Mas olhando para os catecismos. Inicialmente a gente não vai olhar para a Confissão de Westminster, tá? Vamos olhar para os catecismos, e aí quando a gente chegar na Confissão de Westminster, a gente vai batendo esses pontos também. Tá? É muito interessante. São coisas que a gente tem que ter, tá? Eu acho assim que é muito interessante você ter não somente a Bíblia é imprescindível, ela não pode faltar na tua vida, tá? Mas faça aquisição da Confissão de Westminster, ou às vezes, não posso comprar, tudo bem, leia na internet, site Monergismo tem, ou você procura aí Catecismo de Fé de Westminster, você vai ver que na internet, né, tem muitos materiais, né, materiais originais, por quê? Porque já é domínio público, tá? Mas você pode também comprar sem problema nenhum, tá? Eu vou lá na Amazon, tem o Kindle, tem lá. Né? Tem o Catecismo Breve, o Catecismo Maior que tem, tá? Então compre, tenha isso em mãos, sabe? Usufrua desses materiais para que você tenha um crescimento na fé. Então, o contexto da Trindade, a gente já entendeu que a matemática de Deus é diferente, é 3 em 1, tá? E a gente vai bater nos pontos mais específicos e vamos olhar para o catecismo breve e o catecismo maior e também aí vamos tocar em algumas referências, tá? É muito interessante fazer isso daí. Então, vamos lá. Nosso tema aí é Fundamentos Básicos da Fé, ganhando conhecimento. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar 1, tá? 1 em número romano. Tá? Maravilhoso. Vamos lá. Então, só para a gente entender aqui, vamos lá, só para a gente entender a matemática de Deus, que ela é bem diferente, tá? A matemática de Deus é o seguinte, é 3 em 1. Então, quando a gente fala 3 em 1, nós podemos pensar o seguinte, ó, unidade, tá? Quando a gente pensa na unidade, é isso aqui, ó, unidade. Você já aprendeu isso daí lá na matemática básica, tá? Matemática básica na escola, unidade. Unidade por quê? Unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar e um monte de coisa. Unidade é uma unidade. Eu tenho uma unidade de maçã, eu tenho 2 unidades de laranja. Assim, às vezes a gente corta essa unidade, tá? No dia a dia a gente fala, eu tenho 2 laranjas, eu tenho R$ 2, eu tenho R$ 1, né? Mas se você for falar no contexto de unidade, é uma unidade, 2 unidades, mais. Então a Trindade ela é feita de unidade. Quais são essas 3 unidades? Deus, tá? Deus. A gente pode
colocar aqui, ó, Jesus e o Espírito Santo, tá? São unidades. Deus é uma unidade, Jesus é uma unidade, e o Espírito Santo é outra unidade, tá? Porém, todavia, entretanto, né, a Trindade, ela tem um contexto de igualdade, tá? Então, Deus não é maior que Jesus, Jesus não é maior que o Espírito Santo não é maior que Deus, tá? Ninguém é maior que ninguém, que todo mundo parte do mesmo pressuposto, do mesmo ponto de partida, que é a pessoa de Deus, tá? Deus é o Deus supremo, o Deus criador de todas as coisas. Jesus é o Deus encarnado, né? O Filho unigênito que se tornou primogênito entre nós. E o Espírito Santo é o Consolador, tá? É o Consolador vindo do próprio Deus, né, para estar conosco. Né? O maior evento que a gente vê é o Pentecostes, mas o Espírito de Deus já pairava sobre a face do abismo lá na criação. E Jesus, João vai dizer isso daí, né? João vai dizer isso daí, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E quem que é o verbo? O verbo é Cristo. Então, logo a gente pode pensar que esses dois convergem para o próprio Deus. Porém, o terceiro ponto, que é o que a gente toca, é a distinção dessas três pessoas. Tá? Então, a distinção. E nessa distinção, a gente pode pensar o seguinte: vamos pensar no xadrez, né? O jogo do xadrez. Né? Quando a gente fala de, por exemplo, dama todo mundo é igual. Todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo tem poder. Só não tem distinção. Você não sabe quem é quem, é só peças. Né? A diferença do xadrez, do jogo xadrez, a gente tem as peças, cada peça ela tem uma finalidade e cada peça também é diferente. Então a gente tem que, eu coloquei aqui uma distinção só para a gente ver. Por exemplo, tem o bispo, tem o rei, tem a torre, ou seja, cada um tem o seu papel distinto. Eles são iguais? Não, vou chegar nesse ponto. Eles são unidades. Cada unidade, não somente eles na sua composição, mas dentro do tabuleiro, cada um ocupa ali um quadradinho, né, uma unidade dentro daquele tabuleiro. Qual que é o conceito que poderia se igualar dessa igualdade? É o desejo, né, é a intenção da derrota do oponente. Isso a gente pode colocar no mesmo contexto. Eles têm o mesmo objetivo, trabalham pelo mesmo time, então eles são igualitários na visão de que eles precisam chegar do outro lado ou eliminar todas as peças do oponente. Tá? É bem interessante isso daí, mas assim, é só para a gente entender mesmo. Né? Mas eles não estão no mesmo time, né? A igualdade deles, podemos dizer que eles estão no mesmo time, né? Então, ninguém pode prejudicar ninguém. Né? O cavalo não prejudica o bispo não prejudica o rei, né? A rainha não prejudica o peão. Tá? Então eles só fazem isso daí contra a equipe adversária. Tá? Porém, a gente pode pensar que eles são unidades e eles têm distinção, cada um tem a sua função. Assim é a trindade de Deus, né? A trindade, o conceito da trindade. Cada um tem a sua função. Deus é o Deus criador, né? Jesus ele veio para demonstrar a essência de Deus, né? O que Deus já propôs em seu coração e morrer por nós, nos dando a possibilidade da vida eterna. E depois, para que a gente não ficasse perdidos, desanimados aí, ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Tá? Então a gente pode pensar que a Trindade de Deus ela é a unidade, são igual em poder, porém cada um tem o seu papel dentro do rumo da história. Tá? Podemos pensar dessa forma. Beleza? O computador desligou, bicho. Pô, tinha ligado o notebook aqui, mas eu acho que ele desligou. Deixa eu ver rapidão aqui. Mas é só pra gente entender, né? Eu tinha deixado já preparado, desligou essa porcaria aqui. Aí agora, né? Aí eu vou ter que abrir de novo aqui pra gente falar sobre a confissão. Desculpa, sobre os catecismos, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Enquanto liga aqui, rapidamente, a gente vai bater em dois pontos aqui, tá? A gente vai olhar a pergunta 6 do Catecismo Breve, tá? O que ela diz. E nós vamos olhar a pergunta 9. Você vai ver que existe uma semelhança, tá? Tanto no catecismo breve quanto no catecismo maior. Porém, por exemplo, que nem eu coloquei aqui, ó, referências, para a gente ler essas referências, tá? Essas que estão passadas só um canetão preto aqui, ó, essas três, né, por fora,
elas são referências cruzadas. Então tem tanto no catecismo breve quanto no catecismo maior, tá? E essas internas aqui, ó, essas 4 internas, somente no catecismo breve, tá? Então elas compartilham das mesmas referências, porém tem um adicional. Então por isso que eu falo para você que é bom você pensar nos dois catecismos, porque pode ser que muitas vezes o assunto seja muito semelhante, porém cada um tem o seu modelo ali, às vezes tem um versículo maior, quer dizer, tem uma referência maior, tem uma referência que muitas vezes não é tanta assim, tá? Então, só para a gente chegar nesse contexto, tá? Então vamos lá, vou desbloquear aqui o notebook aqui, eu vou, como ele já traz para a gente os versículos certinho, né? Eu tinha até feito um vídeo anterior falando sobre os 3 pontos diretos, só que ficou muito longo. E aí, por ficar muito longo também, não só fiquei cansado de fazer, porque tinha muitas referências que eu estava fazendo direto na Bíblia, então eu tomava mais tempo do que o necessário, tá? Então isso não é uma coisa que eu quero para vocês. Eu quero que vocês tenham tempo para estudar em casa, eu quero que vocês questionem em casa. Tira aí 15 minutos, 20 minutos do seu dia, tá? Seja uma pessoa que busca ter isso na tua vida, tá? Uma disciplina de oração, uma disciplina de leitura bíblica, uma disciplina de estudo, tá? Tira da sua casa, tira da sua vida, tira do seu convívio, celular, televisão, computador, sabe? Se afasta dessas coisas que tomam o teu tempo, tá? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Tá, mas você tem tempo para ficar rodando o Instagram, rodando o YouTube, rodando um monte de coisa. Netflix, gasta aí 40 minutos por episódio numa série de Netflix que tem 10 temporadas, mas não tem tempo para buscar a palavra de Deus, né? Para orar, para ter vida com Deus. Tá? Aí fica difícil. Vamos lá? Vamos começar com o Catecismo Maior, que já está aberto aqui também. Tá? Então vamos para a pergunta 9. Pergunta 9 diz assim, ó, quantas pessoas há na divindade? Tá? Resposta, há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas, né? Essas 3 pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais, né? O que a gente comentou aqui. Então, olha para você ver que o que a gente está fazendo aqui está alinhado com o Catecismo Maior de Westminster, tá? E está alinhado com a Palavra de Deus. Aí as referências agora para a gente ver isso daí, tá? Então, a primeira referência que a gente pode ver Mateus 3, 17, 16, 17 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, né, em quem me compraste. Tá? Uma passagem interessante aí do batismo de Jesus. Mateus 28, 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, quando a gente for fazer isso daí, em nome dos 3, tá? É o nome dos 3, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome de qualquer outra pessoa, tá? Existem algumas religiões e aí algumas igrejas que batizam no nome do fundador. Poxa, não dá, né? Não dá. Ou imagine eu lá, vou batizar no nome de João Calvino. Quem é João Calvino, meu amigo? Foi um grande homem de Deus? Sim, né? Nos deu aí uma síntese muito grande do que Lutero fez, do que Wycliffe também vai trazer de conhecimento, mas é um ser humano, foi um ser humano, foi um grande reformador, mas foi um ser humano. Ele não pôde morrer por mim, né? Ele também pleiteava pela sua salvação, tá? Então, a gente tem que entender isso daí, tá? Quem tem que ter o conceito maior nessa história toda é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Ninguém mais. 2 Coríntios 13, 13 vai dizer: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós, né? Daí é parte da oração apostólica, né? Existe muito essa oração final quando os pastores estão terminando o culto na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, da qual eu faço parte. Tá? E tem outras igrejas também que fazem isso, tá? Assembleias, batistas, metodistas, tá? Essa é uma oração
né, final. A Igreja Católica também faz essa oração, tá? Então é bem interessante notar isso daí. E ela fala, né, de três pessoas aí, tá? Na graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Vamos lá. E a última referência aqui do Catecismo Maior é João 10:30, né? Jesus fala: Eu e o Pai somos um. Então, olha para você ver a conexão, né? O conceito de trindade, tá? O conceito de trindade. Então, tipo, olha para você ver que não sai fora do que a palavra de Deus está dizendo, tá? Não sai fora, não, a gente não está arredando o pé em nenhum momento aqui. A gente está confirmando tudo aquilo que a gente está querendo dizer, tá? Vamos lá, vamos para a gente encerrar aí. O catecismo breve na pergunta 6. Eu não vou repetir todos, tá? Eu vou só bater nos mais, nos versículos aqui, nas referências que estão no catecismo breve, senão a gente vai repetir de novo, tá? Mas vamos lá, a pergunta 6, tá? Se você tiver em casa, você pode ler também o catecismo da pergunta 6, tá? Catecismo breve. Aí diz assim, ó, quantas pessoas há na divindade? Tá? Resposta, há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são só Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Tá? Você pode ver que aí a resposta já foi até mais curta. Tá? Por isso que eu falo para você, às vezes existe um incremento em um catecismo que não existe no outro. Tá? Essa aqui a resposta foi bem mais curta. Tá? Então vamos para a referência aqui, ó, de João 1:1, que eu comentei, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ó, Jesus participando da criação. Tá? Outro é João 3:18, diz assim, ó, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Né? Então olha para você ver, é o nome do unigênito Filho de Deus, Jesus. Tá? Então existe aí um contexto, né, sobre essa união das pessoas da Trindade, tá? Vamos lá, então, em Atos 5, 3, 4, diz assim, ó, né, isso aí é sobre, essa passagem é sobre Ananias e Safira. Olha para você ver que interessante, diz assim, ó, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Essa situação é que Ananias e Safira eles colocaram no coração o seguinte: eles tinham um campo, eles venderam o campo, e as pessoas naquele momento, né, aquele momento de expansão da igreja ali, as pessoas estavam depositando aos pés dos apóstolos, né, tudo que tinham, tudo que obtinham para manter, né, aquela iniciativa, né, vamos dizer assim, o pré-curso do cristianismo, tá? Porque até então não era chamado de cristianismo. Só que eles propuseram mal. E foi aí, né, Pedrão ele vai falar isso aí, cara. Ele vai chegar nos caras e vai falar, irmão, tá tirando, velho. Pô, o campo é de vocês, o dinheiro é de vocês. Não mintas para o Senhor. Né? Porque ele chegou lá falando, ó, tá aqui o dinheiro. Ó, é tudo isso? Tudo isso. Sabe assim, cara? Eles propuseram algo no coração, a ideia foi essa, eles propuseram algo no coração, mas não cumpriram com isso. É a mesma questão, muitas vezes, dos votos, né? Um assunto aí. A gente faz um voto com Deus e a gente não cumpre a nossa parte. E aí, às vezes, a gente quer que Deus cumpra a parte dele. Né? Ou sempre quer que Deus cumpra a parte dele. Ah, Deus, eu vou orar uma semana aqui, ó, fervoroso. Aí chega no segundo dia e já não faz mais isso. Ó, Deus, eu vou jejuar 2, 3 dias aqui. Chega no primeiro dia a pessoa já desistiu. Entendeu? Por quê? Porque não tem certeza no teu coração. Né? Claro, Deus não, né? Deus ali naquele momento, né, houve essa ação, né, em que Ananias e Safira morreram. Né? A própria palavra de Deus vai falar que o anjo, né, o anjo da morte visitou eles ali naquele momento. Né? Por quê? Porque eles assim, é como se eles tivessem rivalizado com Deus, né, nessa situação, né, para essa coisa. E aí Pedro vai falar, meu amigo, era teu, o campo era teu, o dinheiro era teu. Se você não quer ter um propósito no teu coração, né, então não faça nenhum propósito, não tente o Senhor, né? Então, assim, é uma coisa que muitas vezes nós até fazemos, tá? E aí ele vai falar bem no final, né? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
Então, assim, eu posso chegar para vocês e falar as coisas mais absurdas do mundo, né? Eu posso falar coisas que cativam o coração de todos vocês, mas só Deus sabe, Deus conhece o meu coração. E eu posso estar mentindo para vocês, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí, quando o mal vier à minha casa, quando o resultado de tudo isso vier sobre a minha vida, entendeu? Eu não posso culpar ninguém, porque o errado da situação sou eu. Olha para você ver que louco, né? Vamos lá, mais uma referência aí dentro, né, que é Hebreus 1:3, né? Diz assim, ó, ele, quem é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser aqui com S maior, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Fala sobre Jesus. Jesus é aquele que senta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Tá? Então, olha para você ver que interessante. Ele inaugura, né, o seu reino na cruz. Né? Ele inaugura o seu reino na cruz. Né? Então, quando ele morre, ele inaugura o reino, ele entrega o seu espírito, ele vai para Deus. Né? Claro que a gente fala assim, vai para Deus, mas é claro, depois ele aparece novamente, e depois dessa aparição, né, aí ele vai de uma vez por todas. Então, mas ele inaugurou o seu reino. Né? Ele inaugurou o seu reino na cruz, por quê? Porque foi comprado com alto preço. Nós fomos comprados com alto preço e precisava de alguém perfeito para fazer aquele tipo de coisa. Eu não posso morrer por vocês. Eu tenho pecado. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou limitado. Né? Na fila do pão, quem sou eu? Ninguém. Essa é a realidade. Agora, quem é Jesus na fila do pão? Na verdade, ele é o padeiro, irmão. Ele é aquele que nos dá o pão da vida. Tá? Então, ele não entra nem na fila, ele é aquele que, né, direciona, é aquele que fala, vinde a mim. Entendeu? Tá aqui, ó, pãozinho quentinho com manteiga. É o cara. Né? Não tem como dizer que ele não é quem é. Né? Ele é o cara, ele é o próprio Deus, é o Deus encarnado. Tá? Então, que fica entendido para nós. Né? Fica entendido, né, o que é a Trindade, né? Que é o conceito mais apurado da Trindade, olhando pelo conceito do catecismo breve, do catecismo maior, né, e como eles estão alinhados pela Bíblia, tá? Então, né, estão alinhados aqui com a Bíblia, a palavra de Deus. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso, tá? Acho que é isso. Senão eu vou começar a encher linguiça demais aqui, vai ficar chato. Mas beleza. Aí depois a gente vai falar sobre a Bíblia Sagrada olhando para o catecismo, tá? Catecismo breve, catecismo maior também, tá? Trazendo desse mesmo contexto aqui, tá? Um ideal, tá? Porque vai ter informação diferente, vai ter referências diferentes aqui. Mas isso é muito interessante para que a gente sempre exercite essa ideia de ler as referências, tá? Não adianta você chegar lá, não, Deus Pai Todo-Poderoso, o catecismo está dizendo isso. Aí ele diz, abra lá a Bíblia em Mateus 3, alguma coisa. Aí você pula. Entendeu? Não, porque eu não quero perder o conceito do que está dizendo no catecismo. Não tem sentido nenhum. Tá? Você está lendo uma frase, beleza, legal, você concorda com a frase, mas como que você confirma isso? Com a palavra de Deus. Tá? Então vá sempre para a palavra de Deus. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Né? Para esse momento é isso. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe vocês a cada dia mais. Beleza? Então vou fazer um negocinho legal aqui, ó, para nós finalizar. Vou apagar o nosso quadrito, tá? Vou apagar o nosso quadrito aqui, ó. E aí a gente vem, né, encerrando esse primeiro assunto, tá? E aí, no próximo vídeo, tá, a gente vem aí com o assunto sobre a palavra de Deus, tá? Beleza? Então aí, terminamos aí. Essa é a transição que a gente tem no vídeo. Se você gostou, Deus abençoe. Se você não gostou, né, quem sabe próximo, em outros vídeos, aí a gente faça uma transição um pouquinho melhor. Fechou? É isso, pessoal. Deus abençoe. Fique na paz.